Então vamos lá, nosso terceiro módulo, convênios administrativos. O que são convênios administrativos? A gente já viu que convênio é um tipo de contrato, mas é um tipo de contrato muito particular, e pela sua particularidade a gente está estudando ele num capítulo separado dos contratos administrativos, porque tem algumas coisas nos convênios que vão fazer com que ele seja diferente dos contratos. E aí a gente vai fazer uma pequena comparação do que é contrato e do que é convênio. O que é o contrato administrativo e o que é o convênio administrativo. O conceito de convênio administrativo é aquele que vocês já leram lá na apostila, Ele é um ajuste bilateral ou plurilateral. Veja bem, é um ajuste bilateral, que significa bilateral, que existe o poder público e uma entidade pública ou uma entidade privada. Muitas vezes as pessoas entendem erroneamente que os convênios podem ser só fechados entre poder público e órgãos públicos e entidades públicas. Não, mas pode haver um convênio também entre o poder público e entre uma instituição privada. Mas é um ajuste entre entidades públicas ou privadas. E não precisa ser necessário com uma única entidade pública ou com uma única entidade privada. Pode existir mais pessoas envolvidas, por isso plurilateral, mais pessoas envolvidas no convênio, ok? Para quê? Para a realização de um objeto de interesse comum, Quando a gente for falar das diferenças, vocês vão entender melhor esse conceito. Realização de interesse comum. Usei lá na apostila, vocês vão se lembrar. Exemplo, administração pública estadual, administração pública municipal entram em acordo para construir uma escola. Fecham um convênio para construir uma escola. O Estado entra com a parte de construção, pagamento da mão de obra e aquisição dos materiais, e o município entra com a doação do terreno. Convênio, as duas partes entraram com um interesse comum. Qual é o interesse comum? A escola naquele lugar. Com mútua colaboração. O que significa? O Estado entrou com uma parte, o município com outra. Os dois estão colaborando para que a escola seja feita e seja montada. E agora então a gente vai ver quais são essas principais diferenças, o que é que diferencia um contrato administrativo de um convênio administrativo. O contrato é um negócio jurídico, a gente já viu, negócio jurídico é possível de ser reclamado judicialmente quando alguém não cumpre a parte. Convênio não é negócio jurídico, convênio não se caracteriza como um negócio jurídico. Ou seja, eu posso pedir a extinção do convênio, eu posso sair do convênio se eu me sentir lesado, mas eu não posso cobrar isso judicialmente, porque ele não é um negócio jurídico. Os contratos possuem as cláusulas exorbitantes, todas aquelas lá que a gente já viu no módulo anterior. Então, contratos têm cláusulas exorbitantes, os convênios têm ajustes. Não tem cláusulas exorbitantes, são colocadas o que um entra, qual é a parte de um, qual é a parte de outro, e os dois então, em comum acordo, constroem algo que é de interesse dos dois. Os contratos são firmados com o fim de obtenção de lucros. Como assim obtenção de lucros? Ora, se eu vou construir uma pavimentação asfáltica de uma estrada para o Estado, eu, como empresa, vou obter lucro com isso. Eu vou prestar o serviço, vou pagar os meus fornecedores, mas a minha empresa é uma empresa e precisa ter lucro. Qual é o lucro do poder público? O lucro do poder público é que ele vai ter maior garantia de votos e maior satisfação da população. Então, nos contratos existe a obtenção de lucro para ambas as partes. O convênio não objetiva lucro, objetiva a execução de um objeto de interesse comum. Ninguém sai lucrando com os convênios. Contrato tem interesses opostos. A administração pública quer contratar e eu quero vender meu serviço. São dois interesses, são opostos e são contrapostos. Um quer comprar, o outro quer vender. Um quer doar e o outro quer receber. Então, contratos, interesses opostos.
Nos convênios não, interesses comuns, construir uma escola, construir um posto de saúde, adquirir um determinado bem ou alguma coisa que os dois querem, as duas partes querem, as duas partes conveniadas querem a execução de um serviço bem feito. Então, faça o convênio, não são interesses opostos, são interesses comuns, os dois têm os mesmos. Então, mais uma particularidade do contrato para a gente ver a diferença com o convênio para os contratos é possível a aplicação de sanções. Que é isso? Eu não cumpro a minha parte, eu sofro uma penalidade. Eu não faço o que eu disse que eu ia fazer, eu posso ser multado e as pessoas podem requerer algum tipo de sanção para quem não cumpriu com aquela sua obrigação. Nos convênios não. Nos convênios, a partir do momento que são percebidas algumas irregularidades, faz-se uma denúncia e procede-se o acerto de contas para que as partes então encerrem o convênio. Nos contratos, nós temos obrigações. Eu tenho as minhas obrigações de pagar e o outro tem a obrigação de fazer o serviço de acordo com as cláusulas do contrato. Nos convênios não. Nos convênios nós temos compromissos. O Estado assumiu o compromisso de fornecer material e mão de obra para a construção da escola, o município assumiu o compromisso de doar o terreno. Não são obrigações, são compromissos. Nos contratos, não existe a necessidade da prestação de contas. Por quê? Porque passa a fazer parte, aquilo que eu pago para o fornecedor já não é mais do poder público, passa a ser do fornecedor, faz parte do patrimônio do fornecedor. Então, não preciso prestar contas do dinheiro que o fornecedor recebeu. Nos convênios, quando existe a disponibilização de recursos, existe a necessidade de prestação de contas. Eu preciso mostrar para os órgãos de controle que eu apliquei os recursos que eu recebi naquilo que foi combinado. Então, o município precisa mostrar para os órgãos de controle que ele utilizou os bens, os materiais e a mão de obra que o governo deu na construção da escola. Ele não pode usar aquilo que o governo deu para a construção de alguma outra coisa que não seja a escola. Então, precisa prestar contas. Os contratos possuem testemunha e a eleição de um fórum. Por que tem a eleição de um fórum? Porque se eu tenho um problema jurídico, eu preciso ir no Fórum de Palmas, no Fórum de Porto, no Fórum de Paraíso. Eu tenho que eleger em qual é o fórum que eu vou levar a minha ação para ser discutida judicialmente. Como o convênio não é um negócio jurídico, eu não preciso nem de testemunha e nem da eleição de fórum. Os contratos são regidos única e exclusivamente pela Lei 8666 de 1993. Os convênios não. Os convênios são regidos pela Lei 8666, no seu artigo 116 em especial, que está lá a regulamentação, e também existem outras regulamentações sobre como proceder os convênios, inclusive pelo Estado, pelo município. Então, não é só o artigo 116, que é o artigo onde estão os critérios de regulação dos convênios. A Lei 8666, então, ela traz que para que seja fechado um convênio entre um órgão público e uma instituição pública ou um particular, existe a necessidade de um plano de trabalho ou de um projeto. Sem um plano de trabalho e sem um projeto, não podem ser fechados nenhum tipo de convênio, não pode ser. Nesse plano de trabalho, obrigatoriamente, por que obrigatoriamente? Porque está lá na lei, no artigo 116, diz que a definição do objeto a ser executado pelo convênio precisa estar descrito de forma clara e objetiva. Qualquer pessoa que ler o plano de trabalho tem que entender o que é que está sendo compromissado entre as partes. Também é necessário nesse plano de trabalho que existam metas, as metas que precisam ser atingidas e as etapas ou fases de execução para que essas metas sejam atingidas.
Além disso, né, existe a necessidade do plano de aplicação de recursos financeiros. Eu preciso escrever nesse meu projeto quando, onde e como e de que forma eu vou aplicar os recursos financeiros que me forem cedidos para o convênio. Um cronograma de desembolso, previsão do início e do fim de execução do objeto. Esses pontos que eu comentei com vocês são pontos que estão lá na lei, não tem como fugir. No mínimo, tudo isso tem que estar dentro do projeto, isso é o mínimo que pode haver dentro do projeto. O outro parágrafo, com respeito à regulamentação dos convênios, diz o seguinte: a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal tem que tomar ciência depois de o convênio ser firmado. Não precisam aprovar o firmar do convênio, mas quando esse convênio for firmado, eles precisam tomar ciência do convênio, ciência do convênio e dos objetos do convênio. Quando existe o repasse de recursos financeiros, esses repasses só vão poder ser liberados de acordo com o plano. Então, quando você vai escrever um termo de convênio, um plano de trabalho para convênio, presta bastante atenção como que você vai querer receber os recursos. Por quê? Porque a liberação desses recursos só vai acontecer de acordo com o que você colocou lá, de acordo com as fases do programa e de acordo com o cronograma de liberação de recursos que você escreveu lá no seu convênio, né? Nesses casos que eu vou falar para vocês agora, os convênios, os recursos não vão ser liberados para os convênios. Se por um acaso os recursos anteriores na hora de prestação de contas não foram aplicados de acordo com o que estava estipulado no convênio, você não recebe a fase seguinte do repasse de recursos. Quando você está atrasado na execução do objeto, quando por alguma razão o objeto não está dentro do prazo que você estipulou no convênio, também os recursos da fase seguinte ficam bloqueados, tá? Quando forem detectadas práticas que atentam contra a administração pública, os recursos ficam bloqueados. E quando o executor não resolveu problemas anteriormente detectados pelos órgãos de controle, o órgão de controle foi lá, fez a fiscalização e disse: olha, eu vou repassar o recurso para você, mas você necessariamente precisa mudar isso, fazer isso, adequar isso e fazer isso. E você não fez, o recurso posterior não vai ser liberado também para o convênio. Outro ponto importante que a lei traz: quando esses recursos não são utilizados, ou seja, por alguma razão, porque você não prestou conta, porque você não cumpriu com as exigências que foram pedidas de mudanças, por alguma razão daquelas que a gente viu lá em cima, que o recurso não é repassado, até que os problemas sejam resolvidos, o recurso fica aplicado. E aí lá na lei, depois a gente pode ler lá com bastante clareza, ela traz um prazo se o prazo for superior a 30 dias, aplica-se na caderneta de poupança. Se o prazo for inferior, nos recursos da dívida pública. Está lá também, é dessa forma. E essas receitas geradas a partir da aplicação desses recursos em fundos de investimento, vamos dizer assim, esses recursos não podem ser utilizados para nenhuma outra coisa a não ser para a execução do objeto do convênio, ou seja, todo recurso gerado, inclusive o da aplicação em fundos de investimento, precisam ser revertidos para o objeto do convênio. Em caso de rescisão ou denúncia, os recursos devem ser devolvidos ao órgão repassador em pelo menos 30 dias, quer dizer, pelo menos não, minto, no prazo máximo de 30 dias, né? A comprovação de que os recursos estão sendo assegurados também é um requisito para fechamento de convênio. O que significa isso? Se eu vou fechar o convênio com o Estado vai prometer para mim que vai vai pagar para mim a mão de obra e os materiais com referência à construção dessa escola, o Estado precisa dizer também no projeto, no plano de trabalho, de onde esses recursos vão sair.
de qual pasta o recurso vai sair. Isso precisa estar muito claro e muito definido, para que haja a garantia de que esses recursos realmente vão ser cumpridos e executados no lugar certo, pela pasta certa, com o objeto certo do convênio. Então, essas são as particularidades do convênio e assim a gente termina o nosso terceiro módulo.